Nós vamos iniciar com uma pergunta muito importante, que toca num ponto que costuma produzir um certo silêncio quando é levado a sério. Por que alguém mantém um sintoma mesmo quando diz claramente que quer se livrar dele? Por que alguém que sofre com relações frustrantes volta ao mesmo tipo de vínculo, escolha e impasse? Se o desejo aponta para o que falta, por que ele parece insistir justamente onde há sofrimento? Talvez seja nesse ponto que a articulação entre desejo, sintoma e estrutura clínica comece a ganhar consistência, não como uma teoria abstrata, mas como algo que aparece na experiência cotidiana e, sobretudo, na escuta clínica. Se o desejo apareceu como inseparável da falta e da repetição, o sintoma não é apenas um efeito colateral desse movimento, mas uma formação que organiza a posição do sujeito diante do desejo. Isso muda a maneira de pensar o sofrimento psíquico. Não se trata apenas de algo que acontece ao sujeito, mas de algo que também o sustenta, ainda que paradoxal. O sintoma não é apenas um problema a ser eliminado, é uma solução singular, ainda que custosa, para um conflito estrutural. Na tradição psicanalítica de Freud, o sintoma já aparecia como uma formação de compromisso. Ele surge da tentativa de conciliar forças psíquicas incompatíveis, desejo inconsciente e exigências do recalque, moral, realidade. O sintoma é o resultado dessa negociação impossível. Ele permite que algo do desejo se exprima, mas de forma disfarçada, deformada, deslocada. Não por acaso, Freud dizia que o sintoma fala, não diretamente, mas através de códigos, substituições, metáforas do corpo ou da conduta. O ponto decisivo, mais tarde, com Jacques Lacan, é que o sintoma deixa de ser pensado apenas como mensagem cifrada e passa a ser compreendido também como modo de gozo. Ou seja, o sintoma não apenas expressa algo reprimido, ele organiza uma forma específica de satisfação pulsional, ainda que dolorosa. Isso ajuda a entender por que ele resiste tanto à mudança. Não é apenas um erro do funcionamento psíquico, é um arranjo que produz uma certa estabilidade para o sujeito. Quando falamos em estrutura clínica, não estamos nos referindo a categorias diagnósticas no sentido médico tradicional. Estrutura, na psicanálise, diz respeito à forma como o sujeito se posiciona diante do desejo, da lei, da falta e do outro. Em linhas gerais, a tradição psicanalítica descreve 3 grandes estruturas: neurose, psicose e perversão. Essa divisão não é hierárquica nem moral. Ela indica modos distintos de organização do psiquismo. Na neurose, o sintoma aparece como efeito do recalque. O sujeito se divide entre o que deseja e o que acredita que deveria desejar. Ele sofre justamente porque o desejo retorna sob forma sintomática. Ansiedade, inibições, compulsões, conflitos repetitivos, a dúvida, a culpa e a ambivalência são marcas frequentes aqui. O sintoma, nesse contexto, funciona como uma tentativa de manter o desejo à distância e, ao mesmo tempo, preservá-lo. Na psicose, o quadro é diferente. O problema não é o recalque do desejo, mas a dificuldade de inscrição simbólica da lei e da falta. Em vez de um sintoma que disfarça o desejo, encontramos fenômenos em que o sujeito tenta reconstruir uma ordem para o mundo que se fragmenta, delírios, certezas absolutas, reorganizações singulares da realidade. Aqui, o sintoma pode funcionar como um ponto de amarração, algo que impede o desmoronamento subjetivo. Ele não é apenas expressão de conflito, é, muitas vezes, um esforço de estabilização. Na perversão, o sujeito não recua diante do desejo,
nem se submete plenamente à lei simbólica. Ele ocupa uma posição em que tenta sustentar o desejo do outro, colocando-se como instrumento desse desejo. O sintoma, nesse caso, não aparece tanto como sofrimento interno, mas como encenação, como montagem em que o sujeito organiza uma cena para lidar com a falta. Não é que não haja sofrimento, mas ele se articula de outra forma, menos pela via do conflito interno e mais pela relação com a cena e o olhar do outro. Uma confusão recorrente é pensar o sintoma apenas como algo negativo a ser eliminado. Essa leitura transforma a clínica numa busca por normalização, mas, do ponto de vista psicanalítico, a questão não é simplesmente remover o sintoma, é compreender o que ele sustenta na economia psíquica do sujeito. Às vezes, retirar um sintoma sem que o sujeito possa construir outra posição subjetiva apenas desloca o problema, fazendo-o reaparecer sob outra forma. Se trouxermos isso para situações cotidianas, podemos pensar em alguém que se queixa de sempre escolher parceiros indisponíveis. Num registro superficial, isso poderia ser visto como azar ou falta de autoestima. Mas, quando olhamos de perto, percebemos que essa repetição organiza algo do desejo dessa pessoa. Talvez mantenha a fantasia de um amor impossível. Talvez evite o confronto com a intimidade real. Talvez preserve uma posição subjetiva já conhecida. O sintoma, nesse caso, não é apenas o sofrimento amoroso, é a própria estrutura dessa escolha. Outro exemplo frequente é o sujeito que se define pelo excesso de responsabilidade, pelo não conseguir descansar, pelo estar sempre sobrecarregado. Ele sofre com isso, mas ao mesmo tempo, essa posição garante um lugar reconhecido, uma identidade, uma forma de lidar com a angústia. O sintoma, então, não é apenas o cansaço, é a posição subjetiva de indispensabilidade. Quando articulamos desejo, sintoma e estrutura, percebemos que o sofrimento psíquico não pode ser compreendido apenas como algo a ser eliminado, nem como algo puramente biológico. Ele é também uma construção singular, uma tentativa de responder à falta estrutural que marca a experiência humana. Isso exige uma escuta clínica que não se apresse em corrigir, mas que procure entender o lugar que o sintoma ocupa na história do sujeito. Essa perspectiva tem consequências importantes para a prática clínica. Em vez de perguntar apenas como eliminar esse sintoma, a escuta psicanalítica se pergunta: o que esse sintoma sustenta? De que desejo ele fala? Que posição subjetiva ele preserva? Essa mudança de pergunta altera completamente o manejo clínico, porque desloca o foco da eliminação para a elaboração. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que essa abordagem não resolve tudo. Existem limites, tensões e impasses que permanecem. Nem todo sintoma pode ser totalmente interpretado. Nem todo sofrimento encontra palavras. E nem toda estrutura permite o mesmo tipo de trabalho clínico. Isso nos lembra que a teoria não substitui a experiência, mas a orienta. Se há uma contribuição central dessa articulação entre desejo, sintoma e estrutura, talvez seja a possibilidade de ouvir o sofrimento sem reduzi-lo nem romantizá-lo. O sintoma deixa de ser visto apenas como erro ou doença e passa a ser entendido como uma tentativa singular de solução. Isso não diminui o sofrimento, mas nos permite abordá-lo com mais precisão e menos pressa de normalização. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito a fortalecer esse percurso de estudos. E aproveita para visitar a descrição, porque eu deixei ali links importantes. Textos e materiais que ajudam a aprofundar tudo o que foi discutido aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver a função da interpretação na psicanálise
e sua relação com a transformação do sintoma. Porque é justamente nesse ponto que a teoria encontra a prática clínica e que começamos a entender como uma análise pode produzir mudanças reais sem simplesmente apagar aquilo que sustenta o sujeito. Obrigado por acompanhar até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!